Querido, eu também quero te informar que após o culto, a irmã Marcela estará com uma mesa ali fora, expondo alguns livros que eu escrevi, expondo também algumas mensagens que nós temos pregado aqui na igreja. A mensagem do domingo passado, cujo tema foi para superar grandes crises, já está à disposição, você pode comprar. E eu quero desafiar você, querido, a comprar e doar de presente para alguém. Leva para sua mãe, leva para o seu pai, leva para um amigo, para ele ouvir a mensagem do Evangelho. Adquira os nossos livros, o Natal está chegando aí, dá de presente. E quando você adquire os nossos livros, as nossas mensagens, você nos ajuda a acelerar a plantação da igreja em Coqueiral de Taparica, que nós estamos levantando dinheiro aí com esses instrumentos. Então, adquira, passa lá, compra umas 10 mensagens, compra uns 3 livros, dê de presente. Tem a maquininha do cartão, você pode passar no cartão, comprar ali, pagar em 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, tá bom? Vamos ser parceiros na evangelização da cidade de Vila Velha, para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a palavra do Senhor. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. E eu quero pensar com você nessa noite sobre esse tema aí. Fervoroso ou incrédulo, de que lado você está? Fervoroso ou incrédulo, de que lado você está? Olha para quem está ao seu lado, sem assustá-lo, pergunta para ele assim: fervoroso ou incrédulo, de que lado você está? Aleluia. Glória a Deus, Deus seja louvado. Números capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, vamos juntos? Mana, leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos, ao longo da mensagem, também adentrar o capítulo 14, e aí você vai nos acompanhando. Vamos orar mais uma vez? A tua palavra, meu Deus, é tudo quanto nós precisamos no primeiro dia da semana, no primeiro dia do mês, no primeiro dia do ano, no primeiro dia da nossa vida, e é também a palavra que precisamos ao longo de toda a nossa existência na terra.
e é também a palavra do Senhor que precisamos carregá-la conosco até o nosso último suspiro, porque a tua palavra é a esperança que temos da redenção. Deus, fala conosco mais uma vez, abra os nossos ouvidos, silencia todas as outras vozes, as vozes malignas, as vozes demoníacas, as vozes das situações contrárias, as vozes da tristeza, da angústia, as vozes, meu Deus, da distração. Tem misericórdia de nós e que a tua voz possa sobressair a todas as outras, para a tua glória, em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Gente, é digno de nota e de observação como a mesma coisa, a mesma realidade, a mesma situação, o mesmo acontecimento é capaz de gerar respostas, ânimos, sentimentos tão diferentes nas pessoas que provaram da mesma realidade. É digno de nota a gente observar como as pessoas reagem diferentes, com ânimos diferentes, com interpretações diferentes aos mesmos estímulos. Tipo, o toque na porta, para um, significa incômodo, para outro, inspiração para a composição de uma linda melodia. Para um, o choro de uma criança significa incômodo. Para outro, o choro de uma criança significa a continuação da sua história familiar. Para um, abrir a janela da casa e ver esterco de bois assim lá fora significa trabalho, chato, um incômodo. Para outro, abrir a mesma janela e ver esterco de boi pelo pasto significa prenúncio de bons negócios. Então, as coisas, as situações e realidades acabam produzindo um efeito duplo o tempo todo por onde tocam. Por exemplo, o mesmo martelo que despedaça o vidro é o mesmo martelo que forja o aço. A mesma chuva que enche de alegria o agricultor no campo é a mesma chuva que incomoda o feirante. O mesmo fogo que consome a palha é o mesmo fogo que purifica o ouro. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que enrijece o barro. A mesma tempestade que amedronta o pardalzinho é a mesma tempestade que faz com que a águia alce voos ainda mais alto. Pois bem, como você reage aos estímulos da vida? Como você interpreta as situações do dia a dia? Por qual prisma, assim, você define as coisas? Eu gosto de uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho disse que 2 homens olharam através das grades da prisão. Um viu a lama, o outro viu as estrelas. E essa realidade da vida, sabe, do dia a dia, diante de tantas situações e estímulos e respostas que estas situações vão cobrando da gente, sabe, essa mesma realidade, ela toca também a dimensão espiritual, porque pessoas dão toda hora respostas antagônicas à mesma visão. Pessoas posicionam-se em pontos cardeais tão distantes ao ouvir a mesma mensagem.
Sabe, pessoas tomam partidos diferentes ao participar do mesmo culto. Por exemplo, esse momento de louvor que houve aqui agora, há pessoas que, ao longo desse momento de louvor, foram quebrantadas no seu coração, enquanto outras acabam por sair disparatando suas venenosas e ácidas críticas. Sabe, há pessoas que, ao ouvir o sermão, elas saem dizendo assim: hoje está nascendo um novo homem em mim. Ao passo que outros, quando termina o culto, dizem assim: meu Deus, eu pensei que nunca mais o sermão ia acabar. Respostas diferentes, sabe? Há pessoas que olham para esse templo e dizem: esse templo aqui está ficando apertado, hein? Começando a me sentir sufocado, muita gente, e enquanto o outro olha para isso e diz: rapaz, eu preciso aumentar a minha contribuição financeira com essa igreja, eu preciso dar uma oferta maior, quem sabe já começar a sonhar aí para comprar um outro lugar, para expandir, para aumentar, porque a igreja do Senhor Jesus não pode ficar parada no tempo, não. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui a título de introdução, ela veio a calhar justamente com o texto sagrado que lemos, porque esse texto aqui nos mostra dois grupos de pessoas que deram respostas diferentes à mesma realidade que provaram. Sabe, eles foram antagônicos na apresentação do relatório sobre a mesma situação que viveram. Veja bem, só a título do contexto histórico. O povo de Israel havia saído do Egito, eles estavam no deserto há pouco tempo, e o líder Moisés, então, reúne 12 homens, que não eram homens qualquer, eram príncipes de cada tribo, e dá a eles a missão de irem até Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e fazerem então uma averiguação do local, levantar os dados daquela terra em que eles vão tomar. E ao cabo então de alguns meses eles retornam, 40 dias eles retornam, e eles então dão um relatório para Moisés da terra. Só que quando o assunto se torna assim: vamos então partir para a guerra, vamos enfrentar esse povo, vamos tomar essa terra por herança que Deus está nos dando, nessa hora, o grupo de 12 partiu-se em dois grupos. Um grupo de 10 e um grupo de 2. E o grupo de 10 começou então a dizer que não dava para entrar em guerra com aquelas nações. E o grupo de 2, formado aí por Caleb e Josué, eles disseram assim: não, rapaz, claro que dá, vamos lá. Nós vamos tomar essa terra como herança, porque Deus está nos dando. Sabe, queridos, diante disso, a pergunta que se impõe é: por que esses 12 príncipes se dividiram em dois grupos? Por que eles interpretaram a mesma situação de modo tão diferente? Por que eles foram tão antagônicos na resposta sobre a guerra? E alguém já disse o seguinte, preste atenção: a mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo da galinha duro. E essa pessoa arrematou essa reflexão dizendo o seguinte: não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que elas têm dentro. Então, o que eu posso já adiantar sobre esses espias é que não foi a situação externa em si, os gigantes, a terra, as dificuldades que os intimidaram, mas foi os dispositivos interiores, sabe, os conteúdos interiores, os mecanismos interiores que foram acionados e que levaram os espias então a dar respostas tão absurdamente diferentes. E eu quero chamar você para mais perto, para a gente analisar assim mais de perto esses dois grupos e
E eu quero convidar você, primeiramente, a olhar comigo para o grupo dos 10. E enquanto a gente olhar para o grupo dos 10, a gente vai acabar por olhar para a nossa própria vida. Então, o grupo de pessoas que olham para as situações da vida sempre com pessimismo, com amargor, com desesperança, com frasezinhas fabricadas, sabe? Não tem jeito, não vou conseguir. E agora? Nasci para viver isso mesmo. Estou condenado por essa minha situação, por esse meu contexto. E tem estas coisas. Então eu vou colocar essa pessoa que vive assim ao lado dos 10 espias. E eu vou chamar de incrédulos, aqueles que encaram a vida desta maneira. E aí então você vai se ver no espelho, se você é um incrédulo ou não. Então eu vou te mostrar qual é o estilo de vida do incrédulo. Como é que ele vive? Ele vive assim. Primeiro, ele encara os desafios como intransponíveis. Sabe? O versículo 28 e o versículo 29 nos dá conta disso. Porque a incredulidade, ela sempre descobre impossibilidades. Não é? Sempre assim. Porque olha para as circunstâncias, olha para os obstáculos e não para Deus. E aí vive sempre assim. Por exemplo, o versículo 28. No relatório dos incrédulos, aqui no versículo 28, eles disseram que as cidades eram grandes. Quando eles deviam dizer o seguinte, mas o nosso Deus é maior. No versículo 28, eles dizem que as muralhas eram altas, mas após essa fala eles deviam dizer assim, mas nós cremos num Deus que é altíssimo. No versículo 28, eles dizem que os gigantes eram fortes, mas eles deviam sobrepor essa palavra dizendo, mas nós confiamos no Deus que é o Todo-Poderoso. Mas eles não fazem isso. Aí entra o versículo 29. E os espias incrédulos, então, no versículo 29, eles dizem que a terra é impenetrável, é inacessível. Se você quiser entrar pelo mar, pela região do mar, não dá, porque lá habitam os cananeus. Se você montar uma estratégia militar pelas montanhas, não dá. Lá estão os jebuseus e os amorreus. Se você quiser ir pelo Negueb, o sul do deserto, não dá, porque lá estão os heteus. O que eles estão dizendo? Em outras palavras, estão dizendo assim, ó, não tem jeito, a terra é inacessível. Sabe? Gente que vive assim, olha para os desafios e dizem, não tem jeito. É intransponível, é inacessível, não tem como. Ó, deita na cama dos incrédulos. Então, se é o seu caso. Segundo lugar, o estilo de vida do incrédulo é assim. Ele estabelece a partícula não como ponto de partida. É tipo a chave que liga o motor da vida dele. A chave que liga o motor do incrédulo é não. Sabe? É a partícula assim, não. Versículo 31, eles dizem, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Oh, queridos, é claro, eu não sou bobo e nem ingênuo. Claro que a expressão não faz parte da vida. Mas o não é a vida. E jamais poderá ser a base, sabe, o ponto de partida para as relações e situações, ainda mais quando Deus de antemão já disse sim. Aleluia! O não pode ser nossa base, ainda mais quando Deus já disse sim. Então para de ser assim, cara, peso morto, sabe? Tem marido que tudo é não. Tem mulher que é tudo não. Parece uma vitrola assim, que garrou, né? Não. Parece até mixagem de DJ, né? Não. Pelo amor de Deus, o não pode ser o ponto de partida da nossa vida. Mas o incrédulo vive assim. Terceiro lugar, o estilo de vida do incrédulo é assim. Infama a bênção de Deus. Versículo 32 aí diz que diante dos filhos de Israel, sabe, foi em público, os 10 espias assim em público, sabe, na plataforma, sabe, ali ó, no palco, eles infamaram a terra que haviam espiado.
que significa infamaram? Infamar, do latim infama, significa desonra, má fama, má reputação. A palavra infamar, ela é a fusão de duas. In, não é? Que é um negativo, mais fama, reputação. Se você põe aí esse in, essa negativa, então é não fama, é não reputação, é como difamação, é tirar a fama daquilo que tem fama. Então, preste atenção aqui comigo nesse infamaram, porque tem uma revelação aqui muito interessante. Preste atenção. Eu descobri isso lendo um comentário do R.N. Champlin, um grande estudioso da Bíblia. Olha o que ele diz. Esse infamaram significa não apenas que eles descrevem a terra como má, mas que as suas acusações contra ela são falsas. A sua alegação de que ela devora os seus habitantes, né, está aí no versículo 32, isto é, que eles tendem a morrer devido ao seu ambiente hostil, é falsa. Então os 10 espias, eles acusam falsamente a terra de ser homicida. Agora tem mais um detalhe aqui que eu quero dizer a você. Em segundo lugar, os 10 espias, eles exageraram absurdamente ao colocar todo o povo de Canaã no time dos gigantes, gente. Versículo 32 aí. Eles estão lá no palco falando e descrevendo, eles dizem assim, fazem até suspense na voz, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Só faltava dizer assim, só tem um olho de tão grande. Conversa, isso aqui é hipérbole, gente. Isso aqui é exagero, isso aqui é um absurdo. O povo como um todo não era gigantes. Não era. Isso aqui é uma infamação. Então escute. Os incrédulos, em vez de receber a bênção de Deus, eles falam mal da bênção. Em vez de se apropriar das bênçãos de Deus, eles difamam. Sabe, queridos, o que Deus está dizendo, a partir do versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 13, quando os envia, o que Deus está dizendo assim, olha, essa bênção, a terra prometida que eu estou dando, tome posse. Se aproprie, finque estacas, faça a delimitação e lance ações de graça sobre mim. Querido, não fique infamando a bênção não, tem mulher que fica infamando a vida do marido, tem marido que fica infamando a vida da mulher, e isso publicamente, igual os caras aqui, em público. Irmãos, eu acho ridículo o marido que fica brigando com a mulher em público, sabe, infamando. Mulher que fica brigando com o marido em público, né? Você quase que faz assim, igual criança, né? Em casa a gente conversa, não é? Quando isso acontece, isso é ridículo, irmãos, sabe? Gente que fica infamando a bênção de Deus, o cara tem um carro, só sabe botar defeito no carro, né? Esse carro me matou, isso, aquilo, agradeça, diga louvado seja o Senhor, 557 não me vê mais, louvado seja... 557? 507, não me vê mais, tá vendo? Não me vê mais, graças a Deus. É o Regis, né? 557 é você, né, Regis? Tá vendo? Sabe, irmão, você tem uma moto, agradeça a bênção de Deus. Você tem um filho, para de ficar espraguejando seu filho, abençoe esse menino em nome de Jesus. Agora, para com esse negócio, esse menino é uma bênção, Esse bênção, eu não quero nem pagando. Deus me livre essa bênção, sabe? Deus me livre. Não, querido, agradeça a Deus. Pega seu salário no final do mês, sabe? Diz assim, Deus, na tua mão vai ser 5 pães e 2 peixes, vai prosperar, louvado seja o teu nome por esse salário, meu Deus. Chega dentro de casa, querido, e diga assim, Deus, louvado seja o teu nome. Lá em Bento Rodrigues foi a casa de todo mundo, a minha está aqui em pé, louvado seja o Senhor, glória ao teu nome. Abençoa, querido, não fique infamando a bênção que Deus tem dado a você, não. Para de ficar falando mal da igreja, para de ficar falando mal do líder, para de ficar falando mal da vida. Dê graças a Deus, em nome de Jesus. Em quarto lugar, obrigado. O estilo de vida do incrédulo é assim, sem noção de si mesmo.
O incrédulo não tem noção de si mesmo, gente. Olha o versículo 33 aí. Eles estão infamando a terra, né? É ainda no contexto da infamação da terra. Aí eles dizem assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Sabe, queridos, me impressiona aqui, é que esses homens que foram espiar a terra eram príncipes, era gente de pedigree, era gente de destaque na tribo, era gente respeitada, era gente que tinha liderança. Os caras vão espiar a terra e voltar com um relatório, e eles voltam achatados. Eles voltam se sentindo menos do que ser humano, menos do que um elefante, menos do que uma vaca, menos do que um cavalo, menos do que um cachorro, sabe? Eles se veem como um inseto, eles se veem como um gafanhoto. Queridos, sabe, os incrédulos, eles não têm noção de que são a imagem e semelhança de Deus. Eles vivem como se fossem ratos, sabe? Como se fossem baratas, sem nenhuma consciência profunda do significado de quem são. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Gafanhoto ou filho de Deus? Quem você é? Em quinto lugar, o estilo de vida do incrédulo é assim. Ele define-se pela suposição do que o outro pensa. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo aqui, ó. Define-se pela suposição do que o outro pensa. Versículo 33, parte B. Olha o que diz aí o finalzinho. E assim também o éramos aos seus olhos. Os príncipes terem se sentido como gafanhotos me escandaliza, mas eu até entendo. Agora, terem se vistos, terem se percebidos como gafanhotos pela ótica dos outros, aí não, aí é demais para mim. Aí eles exageraram infinitamente. Sabe por quê? Com essa suposição aqui, da visão dos outros acerca de si mesmos, eles estão dizendo o seguinte: nós somos insetos e eles são gigantes. Nós somos impotentes e eles guerreiros implacáveis. Nós somos um bando e eles um exército poderosíssimo. Nós estamos no deserto sem proteção e eles em cidades fortificadas. Nós somos nômades e eles conhecedores da guerra. Enfim, nós não passamos de gafanhotos, insetos fracos, menos que homens aos olhos deles. Que loucura! Os caras foram espias, gente. Ninguém percebeu eles lá, não. Nenhum gigante os viu por lá, não. Eles estavam na moita, eles estavam assim, sorrateiramente por lá. Nenhum gigante parou com eles e disse assim: não, rapaz, eu estou observando você em relação a mim é menos que um inseto, hein? Menos que um gafanhoto. No máximo você é um gafanhoto em relação a mim. Não houve esse tipo de diálogo, não. Eles supuseram, imaginaram, pensaram, se definiram pela suposição de que o outro estava pensando assim. E eu digo para vocês, sem sombra nenhuma de dúvida, os gigantes não os encararam dessa forma, não os encararam dessa forma. Olha, por menos equipamento militar que Israel tivesse, por menos inteligentes na área da guerra que eles fossem, um exército, irmãos, de milhares de soldados jamais será visto como insetos pelo inimigo, sabe? Os espias aqui, ó, eles foram longe demais. Agora, tem um incrédulo que vive assim, sabe? Ele vive se definindo pela suposição do que o outro vai pensar. É como algumas mulheres que estão lá se aprontando, colocando a roupa, e ela já começa assim: mas o que será que aquela minha amiga vai falar eu com essa roupa? Isso assim, claro, as mulheres do século passado, de hoje não tem mais essa crise não, sabe?
elas põem a maquiagem, elas pensam assim, mas será que aquela minha amiga vai dizer que eu estou bonita? Aí ela diz, não vou colocar essa maquiagem não, que eu acho que ela vai falar que eu estou feia. Veja, começa a se definir pela suposição do que o outro vai pensar. Rapaz, mas eu vou conversar com aquele cara, será que ao final da conversa ele vai me achar inteligente? Será que eu colocando essa camiseta aqui, saindo, fazendo assim, será que o pessoal vai achar que eu estou forte? Não é a minha crise não, isso é a crise de alguns que tem um nome que começa com R, sabe? Começa com Evandro, assim, eu não tenho essa crise não, sabe? Mas o outro fica assim, será que o de lá tem medo de mim? Aí quer se definir como forte a partir do que o outro vai pensar. Se liberta disso, em nome de Jesus. Querido, isso é um peso, sabe? Você tendo que ficar toda hora querendo provar algo para o outro. E tudo no mundo da imaginação. É como o cartão de crédito. O uso do cartão de crédito. Você compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Você põe um tênis Nike, vai para o shopping, e aí você está andando e você pensa, o cara está olhando para o meu pé, quer ver? Lá tá gostando, ele está achando bonito. Rapaz, você quer impressionar pessoas que você não conhece pela suposição de que assim, isso é loucura, gente, isso é muita cocaína, pelo amor de Deus. Sai fora disso. Deus é Pai. Por último, o estilo de vida do incrédulo é assim, a ausência completa de Deus na vida. A ausência completa de Deus na vida. Você pode olhar aqui, o capítulo 13, em que eles estão falando. Capítulo 14, você não encontra menção de Deus em momento algum no relatório descritivo desses espias. E se falta Deus na boca dos espias, é porque há muito não se achava Deus no coração deles. A boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. Então, queridos, não é possível mesmo acreditar na vitória quando Deus vitorioso não está presente na vida. Deixa eu perguntar a você, para você poder se encontrar e se achar na sua boca a adoração ao nome de Deus. O seu coração transborda de desejos por Deus. Você fala com Deus, você tem Deus, você fala de Deus. Olha, quem não tem Deus na boca é porque não tem Deus no coração. Então, veja, como é que eles vão vencer se há ausência completa de Deus na vida, há um silêncio, eles não mencionam o nome de Deus, e sem Deus não tem vitória, sem Deus não tem coragem, sem Deus não tem ousadia, o temor se apodera do coração. Mas agora é o seguinte, vem comigo, vamos analisar assim, mais de perto a razão do grupo, mais de perto a razão do grupo de dois, ter tido assim uma atitude tão diferente à mesma situação. Olha comigo para os dois e vamos ver por que é que eles reagiram tão diferentes. E nessa da gente olhar para os dois, a gente acaba olhando para a nossa própria vida, não é? Então veja, o grupo de pessoas que olham para a vida com otimismo, com esperança, com fé, sabe, com ânimo, com coragem. Eu vou colocar aqui ao lado dos dois espias e eu vou chamar de fervorosos. Então, veja o que fazer para ser um fervoroso. Vamos lá, em primeiro lugar, para ser enquadrado como fervoroso, insurja-se contra a maioria. Eu acho muito legal aqui, porque os 10 estão fazendo um relatório, descrevendo, falando, Moisés, não tem jeito, não vai dar certo. Aí, de repente, Caleb não aguenta ficar em silêncio. Versículo 30. Aí diz o texto, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz, tipo assim, ei, não é vez de falar. Vocês falaram demais, agora eu vou falar. Olha que interessante, porque Caleb e Josué, eles não ficam passivos diante do relato da maioria.
Eles não concordam em ficar calados, eles não passam um feixe-clé na boca, eles não têm medo de serem discriminados pela maioria, eles se levantam e dizem: eu penso diferente. Eu penso diferente. Sabe? Ir contra a maioria se chama fé. Então veja, querido, tenha coragem de se manifestar diferentemente da maioria. Tenha coragem de declarar os seus valores cristãos. Não se deixe pressionar pela maioria lá na faculdade. Não se deixe pressionar pela maioria lá no trabalho. Não se deixe pressionar. Rompa com isso e saiba que é sempre a minoria que é fervorosa, porque o caminho estreito não é para todos, mas é para aqueles que são corajosos. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda que você seja uma voz a bradar no deserto, você vai ficar ao lado de João Batista clamando e gritando em nome de Jesus. Seja diferente e faça a diferença. Segundo lugar, para jogar no time dos fervorosos, estabeleça o verbo prevalecer como ponto de partida. Versículo 30, parte B. Olha o que Caleb diz, olha o conteúdo da fala dele. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha que interessante. Se por um lado os incrédulos têm a partícula não como ponto de partida, por um outro lado, os fervorosos têm o verbo prevalecer como ponto de partida. Eles sabem conjugar o verbo prevalecer. Eu prevaleço, tu prevaleces, ele prevalece, sei lá, continua aí os que sabem do negócio, sabe? E conjugam o verbo prevalecer, porque eles tomaram consciência de que são mais do que vencedores em nome de Jesus. Ei, querido, veja, seja fervoroso e declare a sua vitória como certa. Certamente, concretamente, é isso o que Caleb fala. Ele diz assim: certamente, não há espaço para dúvidas, certamente prevaleceremos. Meu irmão, você que é fervoroso, a sua vida não seguirá de derrota em derrota, mas seguirá de glória em glória, em nome de Jesus. A sua vida não será um pessimismo atrás do outro, mas será vivida de fé em fé. A sua vida não será uma derrota a colocar no museu da sua vida, para onde você vai olhar todos os dias. Não, a sua vida em Cristo Jesus será em novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. Em terceiro lugar, para ser guerreiro como os fervorosos, entristeça-se com a incredulidade dos demais. Agora venha comigo para o capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz aí. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E esse ato de rasgar as vestes era um antigo costume oriental que exprimia, sabe, tristeza e consternação. Então, quando a fala dos espias começa a influenciar e a contaminar a congregação e todo mundo começa a aderir ao projeto da incredulidade, dizendo, não tem jeito mesmo, vamos voltar para o Egito, Moisés e Arão não estão com nada. Josué e Caleb rasgam as vestes. O que eles estão dizendo com isso? Isso aqui está triste demais, gente. Uma angústia se apoderou do meu coração. Eu estou triste pelo modo como vocês estão confeccionando o relatório. Não! Sabe, queridos, é essa lição que nós precisamos trazer para a nossa vida. Nós não podemos nos alegrar com o estilo de vida dos incrédulos, dos perdidos, dos filhos do inferno. Não ache normal o pecado, querido.
Você precisa chorar a situação pecaminosa dos seus familiares. Você precisa chorar, sabe, rasgar suas roupas pela incredulidade que está dominando a vida dos seus amigos. Você precisa manifestar tristeza pelo destino eterno a que eles estão condenados, caso não se encontre com a cruz de Cristo. Às vezes a igreja está muito alegre quando ela devia estar com o seu rosto molhado de tantas lágrimas, chorando aos pés de Jesus pela vida dos perdidos que estão sendo comidos por essa incredulidade. Quarto lugar, para ser definido como fervoroso, dependa radicalmente de Deus. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Veja, Josué e Caleb, eles declaram a dependência de Deus, porque só Deus poderia levá-los a tomar posse da terra prometida. O dinheiro não poderia fazer isso, a estratégia militar não poderia fazer isso, o armamento não poderia fazer eles tomarem aquela terra prometida, a aliança com outras nações não poderiam levá-los a dominar a terra prometida, eles só poderiam adentrar aquele chão pela graça de Deus. Se Deus se agradasse da pessoa e da vida deles, não é o homem quem está no controle, é Deus. O texto está declarando isso. Josué e Caleb dizem, se o Senhor se agradar, se Ele derramar a graça, a misericórdia dEle, se Ele aplicar sobre nós a sua redenção, a gente entra. E aí você me pergunta assim, Elton, mas o que significa depender radicalmente de Deus? O versículo seguinte mostra, o versículo 9, olha aí, é não se rebelar jamais. Versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, com rebelião não há vitória, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Segundo lugar, o que significa depender radicalmente de Deus? Não coroar a vitória do inimigo. Versículo 9, eles dizem, e não temais o povo dessa terra. Sabe, queridos, é horrível a gente perceber que os 10 espias, eles entregam a vitória de mão beijada para o inimigo. Porque assumir a derrota sem luta é uma das maiores formas de indignidade humana. Todas as vezes que você olha para alguma realidade da vida e você diz assim, não dá para mim, você coroa a vitória de outros. Sabe, isso no mundo mesmo. Você olha para um concurso e você diz assim, vou fazer. Ah, não vou conseguir. Pronto, coroou a vitória do outro. Você olha para uma menina bonita dentro da igreja, crente, cheirosa, maravilhosa, e você olha para você no espelho, vê alguma coisinha meio tortinha, você diz, pai, não dá para mim não. Pronto, coroou a vitória do outro. E a menina a mesma coisa. Olhou para uma vaga de emprego e disse assim, não dá para mim. Pronto, coroou a vitória do outro. E no mundo espiritual a mesma coisa. Se a gente olha para uma casa, se a gente olha para uma vida, se a gente olha para um familiar nosso, a gente diz assim, não tem jeito, a gente coroou a vitória do inimigo das nossas almas, o diabo. Terceiro, o que significa depender radicalmente de Deus? Desenhar na mente a vitória contra o inimigo. Ah, irmão, isso aqui eu gosto demais. Isso aqui me dá um ânimo que é uma coisa maravilhosa. Olha o que esses homens de Deus dizem, versículo 9. Versículo 9, eles dizem assim, porquanto como pão os podemos devorar. Aqui o Jacques entendeu na hora o mistério aqui. Entendeu na hora. Vitória associada a pão. Olha o que o Caleb e Josué dizem, porquanto como pão os podemos devorar. Gente, eles pintaram na mente deles um quadro de vitória, e eles disseram assim, todas aquelas nações serão como pão, que eu corto com a faca, quentinho, que eu passo manteiga, que derrete, sabe, eu ponho meu cafezinho ali, e eu como aquele pão, uma coisa fácil, maravilhosa, vai ser assim a minha vitória, em nome de Jesus. O que você está desenhando na sua mente? Você tem que colocar coisas boas na mente, pintar a vitória em nome de Jesus. E aqui, em último lugar, aqui, o que significa depender radicalmente de Deus? Caminhar sob a sombra do Senhor. Retirou-se deles o seu amparo,
o Senhor é conosco, não os temais. Olha que interessante, esse retirou-se deles o seu amparo, o original hebraico diz aqui mais literalmente, a sombra retirou-se deles. Olha que interessante. Então, esses inimigos que viviam à sombra daquelas montanhas, agora quando Deus entra em ação, retira-se esse amparo, essa sombra, e essa sombra então é posta sobre o povo de Deus para enfrentar a guerra. Querido, Deus está tão colado com você, e você pode se colar tão com Deus, que você vai andar sob a sombra dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu caminho para a conclusão da mensagem, e aí alguém poderia me abordar nessa conclusão e dizer assim: Welton, você iniciou a mensagem dizendo da sua observação sobre as pessoas que reagem de modo tão diferente, que manifestam posições tão diferentes sobre as mesmas situações, as mesmas realidades, os mesmos assuntos. Tá. Mas para mim não há nada de anormal nisso, ora. O que há de anormal nisso? É assim que tem que ser mesmo. Cada um manifestar uma reação singular diante das mesmas coisas. Afinal, cada cabeça é uma sentença, não é? Afinal, Nelson Rodrigues disse que toda unanimidade é burra. Não. Espera aí. Até aí você está vindo muito bem. Essa última frase não. Essa última frase é em si mesma contraditória. Porque se toda unanimidade é burra, logo a unanimidade que acreditar que toda unanimidade é burra, é burra. É. E eu não sou burro, porque eu não penso que toda unanimidade é burra. Eu sou um pensador suficiente para dizer que quem a formulou não pensou que na implosão que essa frase carrega. Ou seja, ela mesma se desqualifica como postulado. Porque se toda unanimidade é burra, então a unanimidade que acreditar que toda unanimidade é burra, como a frase propõe, logo é burra. Então assim, não dá para todos acreditar que essa frase, toda unanimidade é burra. Tá bom, mas ok, tirando a frase do Nelson Rodrigues, eu admito que a diversidade e a pluralidade são coisas assim maravilhosas. Pensamentos, reações diferentes, decisões sobre as mesmas realidades, tá, beleza, é válido. Todavia, vem comigo aqui, ó. Quando o assunto é fé, é igreja, é reino de Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus, é promessa de Deus, nós só temos uma resposta aceitável diante de Deus, e esta resposta é fé. Sem fé, então ninguém agradará a Deus com incredulidade. Deus espera de todos nós a unanimidade na fé. Mas o Elton, olha aqui. Por exemplo, nesse texto, Elton, que nós lemos hoje, porque todos os espias deviam ser uniformes na decisão de sair à guerra para conquistar a terra prometida? E porque todos nós devemos caminhar como os dois, assim, com a esperança de possuir a terra prometida? E aí eu quero responder essa pergunta com muita alegria e a gente encerra por aqui. Sabe por que todos nós devemos caminhar com a esperança de possuir a Canaã celestial? Me acompanha ainda aqui no texto. Eu já termino. Só me acompanha aqui para a gente encerrar. Porque é promessa de Deus. É por isso que nós devemos ser unânimes. É por isso que todos nós devemos carregar a esperança da terra prometida, porque é promessa de Deus. Olha o capítulo 13, queridos, versículo 1 e 2. Não foi ideia de Moisés juntar 12 homens e enviar para espiar a terra, não. É ideia de Deus. Mas olha o que Deus diz. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Veja, a terra que mana leite e mel não é uma utopia, não é um sonho alucinógeno, não é uma viagem de fuga, não é um delírio humano, é promessa de Deus, queridos. É por isso que os 12 homens tinham que ser unânimes em dizer: vamos, que a vitória é nossa, porque a gente marcha sobre promessa, e a promessa é de Deus. Sabe, queridos,
O céu não é só uma promessa como os engenheiros do Havaí cantaram. Os engenheiros do Havaí cantaram: o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Não, não, não. O céu não é só uma promessa. O céu é a promessa de Deus que não falhará. Todas as nossas expectativas se cumprirão em nome de Jesus diante de Deus. Aleluia. Segundo lugar, porque todos os espias e todos nós devemos caminhar firmes para a terra prometida, porque a terra é muitíssimo boa, gente. Gente, veja o que os 10 espias incrédulos falaram, no capítulo 13, versículo 27. Até os incrédulos lá, eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Agora, veja o que os 2 espias fervorosos disseram, capítulo 14, versículo 7 e 8. Eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então veja, a visão de que a Canaã era boa, muitíssimo boa, era para os 2 grupos. Eles voltam de lá com o mesmo impacto. A terra é maravilhosa. A terra é maravilhosa, é um paraíso, mana leite e mel, que coisa gloriosa, maravilhosa. Queridos, olha comigo para o céu. O céu é o paraíso de Deus para nós. É o lugar da nossa premiação, é o lugar da nossa recompensa. O céu é o lugar em que nós veremos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, face a face. Logo, queridos, vale todo o sacrifício, vale toda a renúncia, vale encarar qualquer inimigo, vale marchar sobre qualquer vale, vale enfrentar qualquer floresta, vale enfrentar nos olhos qualquer demônio e principado, vale abrir mão das nossas paixões, vale a pena abrir mão da nossa carne, vale a pena vencer o mundo, porque a terra é muitíssimo boa, a terra é muitíssimo boa. Ela vai sim realizar todos os anseios e expectativas que nós trazemos no coração nessa vida. E por último, eu encerro, porque todos os espias deviam ter o mesmo parecer, e porque todos nós devemos ter a fé e a esperança dessa terra prometida. Sabe por quê? Porque nós temos garantia, e a garantia divina são os sinais de Deus. Olha o capítulo 14, versículo 11. Depois que os caras dão um relatório pessimista, aí então Josué e Caleb se levantam dizendo: vamos poder, vamos lá, a gente pode, vamos vencer. A congregação se reúne, quer apedrejá-los, quer matá-los. Aí a glória de Deus se manifesta e impede que Josué e Caleb sejam mortos. E Deus chama Moisés, e olha o que Deus fala para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Irmãos, os 10 espias que foram incrédulos, eles não tinham razão nenhuma para duvidar da vitória na terra prometida. Sabe por quê? Porque Deus já tinha se revelado a eles. Eles foram libertos do Egito com 10 sinais do juízo de Deus sobre a terra, sobre o Egito. Outro sinal de Deus, o mar se abriu. Outro sinal de Deus, os inimigos vêm atrás, Deus emperra as rodas e Faraó com os seus cavaleiros são mortos. Outro milagre, a água em Mara, que era amarga, transformou-se em doce. Outro milagre, uma nuvem passa a cobri-los enquanto andam no sol causticante durante o dia, e uma coluna de fogo os guia, os ilumina e os aquece à noite no deserto. O maná cai do céu, codornizes caem do céu,
A glória de Deus se manifesta no Sinai, no Monte Sinai, com poder, com glória, faz tremer tudo, fumaça. Sinais não faltavam para os 10 espias crerem, como Josué e Caleb, de que aquela vitória seria certa. Sabe, querido, você que está aqui hoje, você que vai nos assistir aí pela internet a partir de amanhã, nós temos todos os sinais de Deus para acreditar que a promessa da segunda vinda se cumprirá. O Deus, Criador dos céus e da terra, se fez carne e veio a este mundo em Jesus Cristo e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Esse Jesus manifestou sinais, curou surdos, deu vista aos cegos, levantou paralíticos, andou por sobre o mar, ressuscitou mortos. Esse Jesus foi morto numa sexta-feira, pregado numa cruz. Foi sepultado naquela sexta-feira à tarde. Ficou a noite da sexta, a madrugada do sábado, a manhã do sábado, a tarde do sábado, a noite do sábado. Mas quando veio amanhã do domingo, na madrugada, quando o sol começou a aparecer, o Espírito Santo invadiu aquela tumba e trouxe vida novamente ao Filho de Deus, que se levantou glorioso, poderoso, com seu corpo restaurado e glorificado para a glória de Deus. Esse Jesus ficou ainda 40 dias pregando sobre as verdades concernentes ao reino de Deus, e ele foi elevado aos céus. Ele se desprendeu da terra, a lei da gravidade perdeu a sua influência sobre ele, e ele foi sendo deslocado para o céu à vista dos discípulos, que ficaram encantados, e os anjos então apareceram e disseram: esse mesmo Jesus que vós viste subir, podem guardar esperança no coração, porque dessa mesma forma ele voltará. Aleluia! Ele voltará e ele resgatará a sua igreja, e nós subiremos para a sua presença, estaremos para sempre com ele. Nós temos que ter a mesma fé. A mesma fé, aleluia! Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. A mesma fé, o ministério de louvor aqui à frente. A mesma fé, a mesma fé. Não pode haver entre nós, diante desta realidade, grupos diferentes de pessoas, não. Diante desta mensagem, todos nós precisamos carregar a mesma esperança, a esperança da fé, querido, somente por meio de Jesus Cristo. Caleb e Josué disseram assim: se o Senhor se agradar de nós, então nola dará essa terra. E Deus se agradou de nós quando entregou o seu Filho por nós na cruz do Calvário. A prova de que Deus se agrada de nós está na cruz do Calvário, aonde o cálice da ira dele derramou-se sobre Jesus, e aonde por meio desse sacrifício nós podemos andar com esta esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fervoroso ou incrédulo, de que lado você está? Que nessa noite você possa vir para o lado dos fervorosos, que nessa noite você possa confessar os seus pecados, sabe, abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero marchar para essa terra prometida, eu quero passar pela cruz para ter acesso ao Senhor, eu quero viver para a tua glória, para todo sempre, para todo sempre. Todo o poder nos foi dado, todo o poder te foi dado no céu e na terra. Hoje nós estamos aqui presentes no nosso culto, 189 pessoas, louvado seja o nome de Deus. Eu vou orar por você, e logo depois que eu orar, o Ministério de Louvor vai entrar cantando essa música. E nós estaremos então despedidos para irmos para casa, ouvindo esta belíssima música de que em Jesus todo o poder dos céus e da terra foram entregues nas suas mãos, e por meio dele nós podemos nos achegar à terra prometida. Pai bendito, aplica esta palavra ao nosso coração,
E que a gente saia daqui hoje, Deus, impulsionados pela fé, pela esperança, pela verdade das Escrituras Sagradas. Que a gente possa sair daqui hoje aplicando esta mensagem na dimensão terrena, mas sobretudo, Deus, aplicando esta mensagem para a realidade futura e eterna que o Senhor tem para todos nós. Que possamos viver, meu Deus, para Ti, todos os dias da nossa vida, e que possamos Te dar glórias e louvores para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos leve em paz. Aleluia.